Então nós vamos ter o nosso estudo hoje. O nosso estudo ele tem o tema que são 3 perguntas sobre o inferno. É um assunto complicado, mas é um assunto útil, muito importante, porque Jesus falou mais do inferno do que sobre o céu. Então, se Jesus deu foco nisso, porque é algo importante, e nós precisamos entender sobre essa questão. São perguntas simples, mas que nós temos que ver o que a Bíblia fala, o que a Bíblia nos alerta ou ela nos responde sobre essas questões. São perguntas simples. Como é o inferno? Por que existe o inferno? E quem vai para o inferno? São 3 perguntas básicas, 3 perguntas úteis para o nosso entendimento. Claro que nós não vamos conseguir olhar tudo isso hoje. Então, como nós queremos ver as coisas com calma, nós vamos ter que dividir, ir por partes aqui sobre esse assunto. Da mesma forma, quando a gente for falar sobre o céu, será da mesma maneira, as mesmas perguntas, né? Para a gente entender direitinho. E nós sabemos que como se fala sobre um assunto, um tema desse, cada grupo religioso tem as suas teorias sobre isso, não é verdade? E a gente sabe que, por exemplo, os Mormons, você sabe quem são os Mormons? São da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, aquela turma que anda de gravata e o crachazinho, né? Todos têm aparentemente o mesmo nome, todo mundo chama Elder, já reparou? Então, os Mormons, eles aceitam o inferno, creem no inferno apenas para aqueles que, após receberem o Espírito Santo, renegam o Espírito Santo. Então, para os Mormons, o inferno é apenas para aqueles que renegam o Espírito Santo. Os adventistas do 7º dia, que eles têm algumas diferenças grandes doutrinárias, no caso com os protestantes ou os batistas, presbiterianos, a linha evangélica mais tradicional. Eles têm algumas diferenças grandes, e uma delas é relacionada ao inferno, porque eles negam a existência do inferno, porque creem que o homem não tem uma alma permanente. Eles creem que o corpo morre e a alma deixa de existir. Mas nós entendemos que a Bíblia coloca que a alma ela é eterna. Quando o corpo morre, a alma continua existindo em algum lugar, ou no céu ou no inferno. É isso que a Bíblia coloca. Mas os adventistas pensam de uma outra maneira. Os testemunhas de Jeová negam a existência do inferno como lugar de tormento, porque eles acreditam que o inferno é a sepultura. Para os testemunhos de Jeová, inferno é sepultura. Morreu, ali é sepultado e a alma morre junto com o corpo. Não tem uma eternidade para quem morre nesse sentido. Para aqueles que são adeptos da nova era, do misticismo da nova era, eles não acreditam que existe inferno, porque eles não acreditam em punição de pecados, porque eles não acreditam que exista pecado. Então não tem nada disso, então não faz sentido para eles. Para o catolicismo romano, o inferno ele existe para aqueles que cometem pecado mortal, aqueles que matam a alma, que eles chamam de pecado imperdoável. É uma teoria que eles defendem. Para aqueles que não cometem pecado mortal, eles vão para o purgatório, ficam um tempo, se limpam no purgatório e depois vão para o céu. Mas nós vamos ver que biblicamente não existe, purgatório não existe. E tem também a linha da visão do espiritismo sobre o inferno, que o inferno é apenas uma alegoria, não existe realmente. Então, eles se assemelham um pouco a algumas coisas relacionadas
a nova era. Não existe pecado que condena a esse ponto, que Deus é bom e Ele no fim vai salvar todo mundo, né? Então tem essa ideia. Mas o que a Bíblia fala? A gente viu o que as religiões falam sobre o inferno, mas o que a Bíblia fala sobre o inferno então? Vamos ver a primeira pergunta: como é o inferno? Como é? Vamos ver algumas referências aqui. Como é um assunto temático, a gente percorre várias referências, né? Então, primeira coisa, como é o inferno? O inferno é um lugar de extremo sofrimento eterno. Vamos ver algumas referências sobre isso. Marcos capítulo 9, versículos 43 ao 48. Marcos 9, do 43 ao 48. Então diz ali: se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo, que é o quê? Qual tipo de fogo? Tem umas traduções que colocam inextinguível. A sua está falando o fogo que nunca se apaga? É a mesma coisa, né? Versículo 44, olha que coisa: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Se o teu pé te faz tropeçar, corta-o, é melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançados no inferno. Ele repete o versículo 46, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, é melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os dois, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então esse trecho aqui, ele traz, dentro da literatura, o Evangelho de Marcos é uma exceção, que parte dele foi escrito em aramaico e não em grego, mas esse trecho aqui, quando ele fala sobre o cortar, corta a mão, arranca os olhos, ele está usando de uma hipérbole, de uma circunstância onde a pessoa, ele coloca como é melhor você abrir mão de algo. Então ele usa de um exagero para que mostre a importância que é abrir mão de coisas para que você preserve a sua eternidade na presença de Deus. Então ele usa aqui uma linguagem figurada, uma hipérbole, uma linguagem que é forte. É melhor você entrar no céu faltando algo. Não que ele está encorajando alguém a se mutilar, não é isso. Mas é uma hipérbole, é uma figura de linguagem, que é melhor você abrir mão de certas coisas. Se o seu olho te faz tropeçar, é melhor você não pecar com os olhos. Se a tua mão te faz tropeçar, é melhor abrir mão de pecar, porque é melhor entrar no céu do que você pecar e ir para o inferno. E ele dá essas características aqui do inferno, onde o fogo não se apaga, é um fogo inextinguível, onde o verme não morre. Então é um lugar de extremo sofrimento e de um sofrimento eterno, não é temporário o inferno. O inferno é um sofrimento eterno, é um lugar aqui terrível. E outra coisa que ele fala lá em Apocalipse capítulo 20, que fala um outro detalhe sobre isso, Apocalipse 20, versículo 10. Que mostra aqui sobre a eternidade do inferno, né? Que ele é um lugar de tormento eterno. Apocalipse 20, versículo 10, diz lá: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite por quanto tempo? Pelos séculos dos séculos, eternamente. É sem fim. Então é algo terrível.
Então o inferno, como ele é um lugar de extremo sofrimento eterno. Ele também é um lugar de remorso. Olha o capítulo 16 de Lucas. Lucas 16. Esse é um trecho bem interessante sobre a história do rico e o mendigo, né? O rico e Lázaro. E ele retrata um pouco a questão do inferno aqui também. Lucas 16, versículo 19 em diante. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, um lugar aqui de remorso, é tormento tanto físico pela dor que sentem e sentirão, quanto remorso por saber que poderiam estar fora dali e não mais podem estar. O tormento, muitos pensam que o tormento psicológico vai ser pior do que o tormento físico. Aquele tormento psicológico, eles poderiam estar longe dali, mas não estão. E como é colocado aqui, existe um abismo. Quem está no inferno não sai nunca mais de lá. Da mesma forma que quem está no céu também nunca mais sai de lá. Há um abismo entre essas duas questões. Tanto que ele pede aqui para que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a língua. Uma gota de água iria adiantar alguma coisa, mas o tormento é tanto que ele queria que pelo menos uma gota de água pudesse refrescar e amenizar o pouco que fosse aquele tormento. E ele fala que eu tenho meus parentes, eu não quero que eles venham para o mesmo lugar que eu. Remorso, sofrimento, tormento psicológico. E o que é dito para ele? Que eles deem ouvidos a Moisés e os profetas. O que ele quer dizer com isso? Deem ouvidos à palavra que eles têm. Moisés e os profetas, é a lei e os profetas, a palavra. Ouçam a palavra para que não viessem para cá. Mas não, que o Senhor mande alguém dos mortos, para que assim eles vão ouvir. Então não é o propósito de Deus ficar ressuscitando ou mandando mensagem do suposto além para que as pessoas creiam. As pessoas têm que crer em Moisés e os profetas. E assim elas conseguem ficar fora dessa tragédia que é o inferno. Então ele é um lugar de extremo sofrimento eterno, é um lugar de remorso, é um lugar de vergonha e horror. Lá no capítulo 12 de Daniel, lá no livro profético de Daniel, depois do livro de Ezequiel ali, Daniel capítulo 12, versículo 2.
Daniel 12:2. Diz ali: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Então, além de tudo, além de um sofrimento eterno, além de uma perturbação psicológica eterna, ainda é vergonhoso, porque a pessoa que não crê e acaba caindo nesse lugar, ela vai, que é colocado como um lugar de vergonha e horror eterno. Tudo aquilo de mais pavoroso que você já possa ter visto ou ouvido nesse mundo, nada se compara ao horror eterno do fogo inextinguível. Nada é pior. Então é um lugar de vergonha e horror eterno, mas é um lugar também de desespero. Olha Provérbios 11:7. Provérbios 11:7. Provérbios capítulo 11, versículo 7. Diz ali: morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. Então, é um lugar de desespero, onde não há a esperança, é a morte da esperança. Porque enquanto estamos vivos aqui, o próprio livro de Eclesiastes fala isso: enquanto há vida, há esperança. Lá em Eclesiastes 9 fala sobre isso. Enquanto há vida, há esperança, mas quando morre, e quando a pessoa morre fora do âmbito espiritual, fora da crença, fora da vida depositada em Cristo, morre completamente a sua esperança. E aqui, como ele coloca, morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. O que resta para ele é só o caos, caos espiritual, caos eterno, caos físico, porque o corpo é transformado. Lá em 1 Coríntios 15 fala sobre isso, sobre a ressurreição, que tanto ímpios, aqueles que não creram em Jesus, quanto os que creram, um dia serão ressuscitados, seus corpos serão transformados, preparados para a eternidade. Ou seja, nada do mundo afetará esse corpo transformado. Quem creu em Jesus vai vivenciar com esse corpo transformado no céu. Quem não creu, abriu mão, ignorou os avisos, ignorou a mão estendida de Deus, ele então vai com esse corpo transformado, preparado para o inferno, onde ele sentirá toda a dor do fogo queimando, onde ele sentirá todo o tormento psicológico por saber que está num lugar onde nunca mais vai conseguir sair dali, e ele vai conseguir lembrar de todas as oportunidades que ele teve de crer, de abraçar a fé, e ele rejeitou, isso por toda a eternidade, sentindo a dor do fogo queimar. Por isso que a Bíblia chama de um lugar que é um horror eterno. Quem já queimou que fosse um dedo, a gente não suporta. Quando a gente queima na panela um dedo, já é insuportável. Imagina sentir o fogo queimando por todo o corpo eternamente, por toda a eternidade, 24 horas por dia. Isso, nossa, é surreal de triste, a gente não tem como classificar isso. É simplesmente um horror. E não apenas isso, a Bíblia tem mais características. Coloca o inferno como um lugar de escuridão. 2 Pedro 2,17. 2 Pedro 2,17. Apesar do inferno ser um lugar que tenha fogo, e fogo normalmente gera uma iluminação, mas
É um fogo que ele não gera tanta luz a ponto de iluminar. É um local escuro, é um local de tormento, onde existe apenas os berros de desespero e dor daqueles que lá estão. 2 Pedro 2,17 diz o seguinte lá: esses tais são como fonte sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Então, o inferno é um local de trevas, de escuridão completa. Quem em sã consciência, lendo esses trechos, a Bíblia fala muito mais sobre o inferno. Quem em sã consciência, entendendo, vendo isso, ainda consegue dizer ou achar que o inferno é aqui? Se o inferno fosse aqui, até que não seria tão ruim. Mas o inferno não é aqui. Nunca foi, nunca será. O inferno tem essas características, tem esse traço, essas questões complicadas aqui, que mostram o quão desesperador é esse lugar. Por isso que torna-se urgente, por isso que muitas vezes, pessoa que compreendeu o Evangelho, compreendeu a importância que é sobre a questão do inferno, por isso que muita gente se desespera e quer realmente explanar sobre Jesus para todo mundo, porque ela entendeu o que é o inferno, entendeu, e ela não quer que ninguém vá para um lugar desse. Isso é o tipo de coisa que nós não desejamos nem para as piores pessoas, porque merecer isso nós todos merecemos, porque somos pecadores, nós tendemos para o mal. Em essência, o pecado destruiu a nossa essência, desvirtuou quem somos, nós tendemos para o mal e nós acabamos merecendo esse lugar, mas Deus providencia uma opção, né? Então nós temos essa oportunidade de um outro local, de um outro ambiente para a gente passar a nossa eternidade. Então o inferno é um lugar de extremo sofrimento eterno, onde o verme não morre, nem o fogo se apaga. É um lugar de remorso, onde as pessoas que lá estão ficam o tempo todo lembrando do porquê elas estão ali, e elas poderiam não estar ali, mas elas sabem que vão ficar ali para sempre. É um lugar de vergonha e horror, é um lugar de desespero, é um lugar de escuridão, e nós não queremos esse tipo de realidade para ninguém. Então esse é um primeiro ponto, a primeira pergunta que a gente responde: como é o inferno? A gente não pode, às vezes, filmes dificilmente vão retratar a realidade do inferno. Eu já vi até filme bíblico, que mostra aquela história do rico e do Lázaro, e mostra o rico num lugar que tenha só umas 2 fogueiras ao redor, e ele lá sentado, chateado. Não retrata a realidade do inferno. O inferno realmente é um lago. A gente vai ver depois sobre a questão do lago de fogo. Realmente o fim vai dar num lago de fogo que arde com fogo e enxofre, que é o resultado, que é a segunda morte. Então, é triste que exista um lugar desse, é triste que tem gente, mesmo sabendo que existe de um lugar assim, não quer entrar pelo caminho que não leva para esse lugar. Muito bem, tem mais 2 perguntas, mas a gente vai deixar essa próxima pergunta, que é: por que existe o inferno? Por que existe? Existe um propósito. E eu já te adianto que não é para pessoas, seres humanos estarem lá. O inferno não foi criado
para pessoas. E na semana que vem vamos ver para quem foi criado o inferno e as suas divisões. O inferno tem divisões, tem lugares de tormento separados. Nós vamos ver isso na quarta que vem, tá? E depois nós vamos falar sobre quem vai. Aí tem uma série de questões que abordam esse assunto. É um assunto extenso, mas fundamental, e que a gente pense na oportunidade que Deus tem nos dado de não ir para esse lugar, de não ir. Deus nos alerta, Deus nos mostra, Deus fala para a gente escolher a vida. Como nós lemos em Deuteronômio recentemente em outra mensagem, eis que Deus coloca diante de nós a morte e a vida, a bênção e a maldição. Ele fala: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então, vamos refletir sobre isso, que Deus nos ajude a ser luz no mundo para aqueles que ainda estão até agora fadados a esse destino por não crer. E que Deus nos ajude nesse projeto de mostrar a vida para aqueles que ainda estão mortos nos seus delitos e pecados. Amém?